Amigos, eu sou o Luiz e este é o canal Princípios de Física Básica. Aqui eu venho trazendo para vocês neste vídeo uma generalização do movimento retilíneo uniforme. Na figura nós temos uma partícula que se desloca sobre este eixo aqui orientado. No instante t igual a zero, ela ocupa uma posição S0, que é a posição inicial, e no instante t ela ocupa uma posição S. A distância percorrida, como se sabe, é o ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Pois bem, como eu disse, eu vou fazer uma generalização deste movimento. A partícula se desloca com uma velocidade escalar constante. Sendo esta velocidade escalar constante, isto quer dizer que ela desloca-se percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a distância percorrida é diretamente proporcional ao intervalo de tempo gasto para percorrê-la. Ou seja, duplicando-se a distância percorrida, o intervalo de tempo gasto para percorrê-la duplica. Triplicando-se a distância, o intervalo de tempo gasto para percorrê-la triplica. E assim sucessivamente. Como é sabido, se você tem uma proporção, você pode tornar essa proporção uma igualdade, fazendo o seguinte: ΔS é igual, tirei a proporção, coloquei o sinal de igual, coloco uma constante da proporcionalidade, chamando de V, vezes o ΔT. Então, este V é igual a ΔS dividido para ΔT, onde o V, como eu disse, é a constante da proporcionalidade. Esta constante é definida como sendo a velocidade escalar do corpo, aqui no caso, que é constante. Ok? Como o ΔS é igual à posição final menos a posição inicial, e o ΔT é igual ao instante final menos o instante inicial, temos o seguinte: velocidade é igual à posição final menos a posição inicial, dividido para o instante final menos o instante inicial. É comum tomarmos o instante inicial como zero, como aqui, por exemplo. Então, V é igual à posição final menos a posição inicial, dividido para o tempo. Vou multiplicar ambos os membros da equação por T. V vezes T é igual a S menos S0. Isolando o S aqui, S é igual a S0 mais V vezes T. Aqui nós temos uma função horária do movimento da partícula aqui. Esta função é uma função do primeiro grau, E como se sabe, função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Ela é chamada função horária porque a posição S depende do tempo. Pelo fato de ser uma função do primeiro grau, vamos fazer sua interpretação gráfica. Considere um sistema de eixos ortogonais. Vou colocar aqui o eixo das ordenadas nas posições, neste eixo, e o eixo das abscissas, eu vou colocar o tempo. Perceba que quando o meu tempo foi zero, o corpo já ocupava uma posição de S0. No instante t igual a zero, o corpo ocupava já uma posição S0. Passando-se um certo intervalo de tempo, até um instante t, por exemplo, o corpo passou a ocupar uma posição S. Ele saiu daqui e veio até aqui, ocupando a posição S. Então aqui nós temos uma correspondência. Nós temos um ponto cujas coordenadas são T e S. Já este outro ponto tem coordenadas 0 e S0. Pois bem, o gráfico é uma reta que passa por estes dois pontos, pois a função é uma função afim, é uma função do primeiro grau, E se você considerar o ângulo que esta reta, que este gráfico forma com a horizontal, é fácil ver que a velocidade é diretamente proporcional à tangente do ângulo θ. Veja que eu estou dizendo diretamente proporcional à tangente, não igual à tangente do ângulo θ, pois tangente de um ângulo θ é uma grandeza adimensional, A tangente é definida como sendo a razão entre um comprimento e outro. Então não tem dimensão.
Já a velocidade é uma grandeza dimensional, que tem dimensões de unidade de comprimento por unidade de tempo. Se você considerar que daqui para cá foi um delta S, porque aqui esse comprimento vale posição final menos a posição inicial, então aqui, claro, temos o delta S. E o delta T correspondente está aqui, né? Delta T correspondente. E a velocidade escalar é definida como sendo este delta S sobre delta T. Esta razão nós chamamos de coeficiente angular desta reta, né? Algumas pessoas falam também que a velocidade é numericamente igual a esta tangente. Eu não sei exatamente o que isto significa. O que eu sei é que a velocidade, neste caso, é diretamente proporcional à tangente deste ângulo θ. Quanto maior for o ângulo θ, maior será a velocidade, né? Então, neste vídeo eu estou trazendo para vocês uma generalização do movimento retilíneo uniforme, né? A velocidade escalar se mantém constante, o corpo descreve uma trajetória que é uma linha reta. A função horária da posição é uma função afim, uma função do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta, sendo que a velocidade é o coeficiente angular desta reta, ou seja, a velocidade é diretamente proporcional à tangente do ângulo formado pela reta, pelo gráfico com a horizontal. Curta meus vídeos aí, pessoal. Espero que tenha servido de alguma forma para contribuir com o conhecimento de vocês. E muito obrigado pela atenção.